Olá, pessoal! Esse é o Papo de Boto, o podcast do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananéia, com patrocínio da Petrobras e Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Nós estamos na nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais, interessantes e com a proposta de trazer informações e conhecimento acessível para todos. Os episódios completos estão todos disponíveis aqui no nosso canal do Spotify e também disponíveis no YouTube no canal do IPEC Pesquisas. E nesse episódio vamos falar de um assunto bastante interessante, claro, para todo mundo, mas especialmente para nós que moramos aqui numa porção do litoral sul do estado de São Paulo, e é um fenômeno que acontece em algumas outras porções também do litoral. Vamos falar sobre o encalhe de animais marinhos aqui nas praias da nossa região, Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, nessa porção do litoral sul do estado de São Paulo. Isso acontece por aqui, especialmente nesse período de inverno, quando algumas espécies migram para áreas mais próximas da costa brasileira e as condições climáticas associadas à debilidade desses indivíduos, desses animais que acabam chegando um pouco fracos ou doentes, Então essas situações fazem com que esses animais encalhem aqui nas nossas praias. Para entender melhor sobre isso, conversamos com o Henrique Chupil, biólogo do Instituto de Pesquisas Cananéia, o IPEC, que também é coordenador do trecho 7 do projeto de monitoramento de praias, que aqui na região é executado pelo IPEC. Olá, Henrique, tudo bem? Nos explique um pouco o porquê desses encalhes de animais marinhos geralmente ocorrerem nessa época do ano por aqui. O PMP registra os animais, tanto vivos quanto mortos, praticamente ao longo do ano todo. No entanto, no período que vai de junho a dezembro, que é o período que a gente chama de alta temporada, os números desses encalhes aumentam significativamente. E por que acontece isso? Porque é um período em que grande parte das espécies migratórias estão aqui próximo da costa brasileira. As causas dos encalhes dos animais marinhos são bem variadas. Tem inicialmente as causas mais naturais, então simplesmente pelo fato de, por serem animais migratórios, eles acabam exaurindo bastante as suas energias e ficando mais debilitados por conta disso e ficam mais fracos e suscetíveis a encalhar nas praias. Tem a questão das intempéries climáticas, por exemplo, pode ter alguma tempestade, alguma frente fria que pode influenciar que esses animais acabem vindo até a nossa costa. E tem as causas de origem antrópica. Então, juntamente com essas questões naturais, tem toda a pressão por parte das atividades humanas que acaba levando os animais a ficarem debilitados e a encalhar. Aí a gente pode citar, por exemplo, a ingestão de resíduos sólidos, a interação com petrechos de pesca ou a contaminação dos oceanos. E além disso, muitas vezes quando os animais se deslocam para cá, ou para as áreas de forrageamento que eles estavam habituados a se deslocar, eles acabam encontrando uma baixa oferta de alimento. Então a gente está retirando muito dos peixes, muito do alimento desses animais do oceano e acaba comprometendo também o estoque desses animais quando eles acabam migrando e precisando desse alimento para poder suprir as energias que eles gastaram ao longo da sua viagem migratória. E quais são as espécies que mais encalham por aqui nas nossas praias? Então, ao longo de praticamente todo o ano, a gente tem encalhe de vários animais dentro do PMP. Por exemplo, entre as aves, nós temos as fragatas, os atobás, as gaivotas e os biguás e mesmo as tartarugas, que são espécies mais residentes aqui na nossa região. No entanto, como eu mencionei, no período de alta temporada, que é de junho a dezembro, além desses animais, a gente tem o aporte de várias espécies migratórias. E dentre essas espécies migratórias, dá para destacar principalmente o pinguim de Magalhães, que são as espécies mais abundantes nesse período. Além disso, a gente pode falar também dos procellariformes, que são aquelas espécies de aves que vivem em mar aberto, em regiões bem oceânicas, como os albatrozes, petréis e as pardelas. No caso dos mamíferos, aí a gente pode destacar nesse período principalmente o aparecimento dos pinípedes, dando destaque principalmente aqui para o nosso caso, da nossa região, aqui no litoral de São Paulo, para os lobos marinhos. Os lobos marinhos é interessante a gente frisar porque não necessariamente quando eles aparecem nas nossas praias eles estão debilitados ou doentes. Mas como esses animais estão em rota migratória, estão ainda se deslocando, muitas vezes eles acabam ficando nas nossas praias alguns dias simplesmente pelo fato de precisar descansar um pouco. Então eles ficam 1, 2, talvez 3 dias para poder tomar um fôlego e a partir disso eles seguem a viagem, voltam para o mar e seguem de novo para o destino deles. Conta mais pra gente sobre o que o PMP, o Projeto de Monitoramento de Praias, realiza e quais as áreas que ocorrem esses monitoramentos aqui na região.
Então o PMPBS, que é o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, é uma condicionante ambiental de responsabilidade da Petrobras. Ela tem uma área de abrangência bem grande, que vai desde Santa Catarina, na cidade de Laguna, e se estende até o estado do Rio de Janeiro, em Saquarema, e totaliza ao total 1.500 quilômetros de costa monitorada todos os dias. O IPEC é uma das instituições executoras dentro do PMP. Ele é responsável pelo trecho 7. O trecho 7, no caso, engloba as cidades de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida. Aí dentro desses municípios, as praias são monitoradas diariamente pela nossa equipe. No entanto, naquelas praias que têm o acesso um pouco mais difícil, a gente acaba fazendo uma estratégia semanal, ou no caso, principalmente de alguns lugares que o acesso é bem mais complicado, a gente faz somente por acionamentos. Então a população acaba vendo um animal vivo, algum animal morto e entra em contato com a gente para ir até lá fazer o resgate. E Henrique, para onde os animais são levados quando são encontrados nas praias aqui da região? Todos os vertebrados marinhos que são encontrados mortos, tanto no monitoramento quanto através dos acionamentos da população, eles são registrados pela nossa equipe e passam por um procedimento chamado de biometria, que nada mais é do que você tirar várias medidas daquele animal que foi encontrado. Aí, dependendo do caso, a gente também faz a coleta de algumas amostras. Essas amostras dos animais servem tanto para alguns exames laboratoriais, quanto para serem preparadas e tombadas na coleção científica do IPEC. Se a carcaça for fresca, então ela pode passar por procedimento de necrópsia, que é com o intuito de tentar identificar qual foi a causa de morte daquele indivíduo. No caso dos animais vivos, eles são avaliados em campo e, caso precise de atendimento veterinário, eles são encaminhados diretamente para o nosso centro de reabilitação, que fica em Cananéia, onde eles vão passar por um processo de tratamento. E depois, quando eles estiverem já com o tratamento concluído, estando apto a voltar para a natureza, eles vão para a soltura. Então a gente pode resumir que o IPEC é uma das instituições executoras do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Projeto este que é de responsabilidade da Petrobras como condicionante ambiental. E o PMP existe desde 2015, realizando o monitoramento diário das praias e o atendimento veterinário dos animais marinhos vivos e necrópsia dos animais marinhos encontrados mortos. Antes de 2015, centros especializados em animais marinhos eram bem pontuais ao longo da costa brasileira. Então, ter um local assim na nossa cidade, né, é muito importante e auxilia demais nas pesquisas e na conservação desses animais marinhos. Uma questão importante da gente falar aqui é sobre o que a gente faz, né? O que fazer quando encontramos um animal que aparenta estar doente, debilitado ou morto na praia. Por isso, convidamos o médico veterinário Rubens Sabadini, responsável técnico pelo IPEC dentro do projeto de monitoramento de praias, para nos explicar quais são os melhores procedimentos nesse caso. Olá, Rubens, tudo bem? Conte para nós o que podemos fazer caso encontramos um pinguim, uma ave, um boto, ou até uma baleia ou outro animal na praia nessas situações. Olá, ouvintes do Papo de Boto. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do Projeto Boto Cinza para participar dessa conversa. Bom, inúmeras espécies de animais encalham nas praias monitoradas pelo IPEC. E caso encontre um animal vivo, debilitado ou mesmo morto, a gente pede que inicialmente seja feita sempre com cuidado fotos e vídeos deles, sem se aproximar muito. É importante lembrar que são animais selvagens, que podem tentar se defender e causar um acidente caso ocorra uma aproximação. Logo após fazer as fotos, é importante entrar em contato pelos telefones do IPEC ou do PMP. Nesse momento, relate o máximo de informações possíveis, como a localização, a condição do animal, se ele está se movimentando, se ele está machucado, se ele está apático ou até mesmo sem se mexer. Encaminhe junto as fotos e vídeos capturados. Assim, a partir dessas informações, será possível já deslocar uma equipe para que seja realizado o resgate. Também é importante que se afaste animais domésticos, como cães e gatos, e animais predadores, como urubus e carcarás. Pessoas que tentarem se aproximar ou tocar nos animais também devem ser avisadas para que sejam mantidas afastadas. Nunca realize a devolução de animais debilitados para a água. Isso pode piorar a condição deles. Um animal fraco ou machucado pode acabar se afogando nas ondas. E, se possível, permaneça sempre no local de encalhe até a chegada da equipe de reabilitação. Em dias quentes ou de muito sol, tente improvisar uma sombra,
E no caso da maré atingir o animal, se possível, sempre com maior cuidado, desloque o animal para uma área mais seca. Nunca se arrisque e jamais entre na água para resgatar um animal debilitado. Preze sempre pela sua segurança. Ah, muito interessante. E esses animais ficam na reabilitação por quanto tempo aproximadamente? O tempo em que eles ficam em reabilitação vai depender muito do que motivou os encalhes, podendo ser de poucos dias, como no caso de animais desorientados ou aves encharcadas, semana no caso de animais com pequenas lesões, magros ou com doenças e tratamentos mais simples, e até mesmo meses, quando o tratamento precisa ser mais complexo, no caso de cirurgias, grandes lesões ou animais muito debilitados. Também há casos em que dependemos de outros fatores para que seja realizada a soltura, relacionados à formação de grupos, questões ambientais e climáticas, como é o caso dos pinguins, em que depende de uma formação de grupo com um número mínimo de indivíduos e precisam ser soltos em um determinado período do ano. Esses animais são soltos sempre o mais próximo possível do local em que foram encontrados, ou em locais que facilitam seu deslocamento, orientação ou busca por alimento. Muito obrigada, Rubens. Muito obrigada, Henrique, pelos esclarecimentos, pela prestação de serviço, principalmente, né, para quem mora aqui na região, é muito importante saber desse trabalho excelente que vocês realizam. E se você que está nos ouvindo vê um animal debilitado ou morto na praia, pode entrar em contato nos seguintes telefones: 0800 642 3341 e no telefone do IPEC, que é o DDD 13 3851 1779. O telefone do IPEC para acionamentos é 13 99691 7851. Se você se interessou pelo tema, os dados dos monitoramentos são públicos, abertos, estão disponíveis num sistema de informações de monitoramento da biota aquática. E você também pode encontrar mais informações nas redes sociais do IPEC, @ipec.pmpbs ou @ipecpesquisas. Muito obrigada, Rubens. Muito obrigada, Henrique, pela prestação de serviços realizada, né, pelas informações aprendidas aqui junto. E essas informações são de extrema importância, né, tanto para os moradores locais quanto para os turistas que visitam aqui as praias da região. E é um trabalho muito cuidadoso, né, com a fauna marinha que sofre impactos socioambientais, né, dos mais diversos possíveis. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Gostou desse Papo de Boto? Quer ouvir os episódios anteriores? Eles estão disponíveis no Spotify, Papo de Boto, do canal do Papo de Boto, e também agora disponíveis no YouTube, no canal do IPEC Pesquisas. Acesse também a nossa rede social, @Projeto Boto Cinza, para conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto e também ficar ligado nos próximos Papos de Boto. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e fiquem ligados porque logo, logo tem mais um episódio do Papo de Boto para vocês.